Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, por favor. Vocês estão comigo ainda aí até o final? Até o final mesmo, certeza? Glória a Deus. Deuteronômio 30, versículo 6. Aleluia. Deuteronômio 30, versículo 6. A minha Bíblia aqui online está bugada. Ainda bem que tem vocês aqui para me ajudar. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração de seus descendentes. Irmãos, todo texto para mim bíblico tem uma chave. Amém? Toda vez que eu estou lendo a palavra, irmãos, o Senhor me chama a atenção para uma frasezinha, um negocinho assim, que eu passo o dia inteiro só nisso. No dia que eu estava lendo esse texto na minha cama, ele dizia: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes. Para quê? Presta atenção nisso. O para quê aponta o propósito do qual ele está circuncidando o coração. Ele diz: para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Presta atenção, a verdadeira vida está naquele que está amando a Deus. Quanto mais você está amando a Deus, mais você está vivendo a vida real, realidade, não uma vida fake, não uma vida genérica, mas a vida real. No dia que eu estava lendo esse texto, o Senhor começou a falar comigo sobre nova aliança. No carro eu fiquei. O Senhor começou a falar comigo sobre nova aliança. Irmãos, eu queria tentar desenvolver essa palavra. Eu sei que eu preciso de 4 horas para desenvolver, mas eu vou tentar. Eu descobri uma coisa que o Senhor falou comigo, sabe? Um dia eu estava em casa, eu estava dando aula de Apocalipse para os discípulos lá em casa. E eu gosto do livro de Apocalipse. Quando eu cheguei na igreja em Éfeso, um dia, lendo, quando Jesus fala, ele arrebata, presta atenção, ele arrebatou um ser humano lá no céu, nas regiões celestiais, e falou com ele: olha, você vai enviar algumas cartas para 7 igrejas da Ásia, e uma delas é para a igreja de Éfeso, a igreja que experimentou um avivamento em Atos 19, o maior avivamento neotestamentário, um avivamento que tocou uma cidade, abalou as estruturas da Diana dos Efésios, a deusa adorada daquela época, mexeu com o comércio, mexeu com tudo. Os eruditos dizem que mais ou menos 30 mil almas se converteram numa cidade de 250 mil habitantes. Os feiticeiros queimavam em praça pública as suas bugigangas espirituais, porque eles eram convencidos pelo próprio temor do Senhor, que baixou no céu de uma cidade. Se você crê em avivamento de cidade, se você não crê em avivamento, assista no YouTube assim, ó, Avivamento das Ilhas Fiji, depois você me liga. Amém? E tocou não só a política foi tocada, o ambiente foi tocado, tocou no mar da cidade. Deus toca na cidade, Deus quer tocar na cidade. E aí Jesus fala assim, olha, Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso: vocês são tops, vocês são maduros, vocês sabem lidar com quem fala que apóstolo não é. Você vai ver uma série de elogios. Mas ele fala assim: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí, quando eu pregava sobre o primeiro amor por muitos anos, eu falava que o primeiro amor é uma paixão ardente que a gente sente, que a gente vai para um monte, vai orar, a gente abandona a televisão, a gente abandona as ideologias desse mundo, a gente começa a querer ler a palavra, né? Passar horas dentro da palavra. Eu levava a Bíblia comigo lá, eu virando concreto na obra, eu trabalho de servente de pedreiro. Depois da hora do almoço eu já corria para minha Bíblia na mochila e deitava no chão lá, todo sujo de cimento, e ficava lendo a Bíblia, apaixonado por Jesus. Eu me apaixonei pelo Espírito Santo. E aí eu fiquei louco, e eu lembro dessa paixão, e eu sempre lembro do primeiro amor. Quantos de nós fica lembrando do início, quando você queimava por Deus, né? Mas um dia o Senhor falou comigo assim: Gideon, você está enganado sobre o primeiro amor. O primeiro amor não é isso. Você está vendo as consequências, não a causa. Voltar ao primeiro amor não é voltar a sentir essas coisas, é voltar para aquele que fazia você sentir essas coisas. Vocês entenderam? Voltar para o lugar onde o Espírito tem total liberdade para me governar.
Um homem cheio do Espírito é um homem totalmente governado pelo Espírito. Não tem a ver com como ele chora, como ele grita, como ele adora, não tem nada a ver. Uma pessoa pode ser batista tradicional, zona, e ser mais cheia do Espírito que alguém que rodopeia e cai na igreja. Porque tem mais a ver com a sua obediência do que as suas manifestações. Avivamento não é marcado porque tem gente gritando no culto. Avivamento é marcado por gente que está obedecendo em casa. É isso. No trabalho, na casa, caráter. Entende? E aí, quando o Senhor começou a falar comigo, Ele falou assim: sabe qual é o seu erro, filho? É que você pensa que amar é um sentimento e que amar também é escolhas. Mas eu sempre acreditei que amar é uma escolha. Mas o Senhor falou: não, amar não é uma escolha, filho. O verdadeiro amor não é uma escolha. É uma nova natureza. O fruto do Espírito é amor. E aí, eu comecei a estudar doutrina da justificação pela fé. E você vai entender que o ser humano, ele não está apto a amar a Deus. Se tem uma coisa que a gente tem, que a gente não tem, que Deus quer de nós, é amar, é ser amado por nós. Escutou o que eu falei? Nós não temos em nós aquilo que precisa para agradar a Deus, que é o amor verdadeiro. Não é o amor emocional, é o amor leal. Nós não temos, tanto é que não temos, que o fruto do Espírito é o quê? É o que eu não tenho. Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio, tudo que a gente perdeu no jardim. Quando Deus nos fez no jardim, Ele nos fez completo. A Bíblia fala assim: e os abençoou e disse, multiplicar. Multiplicar o quê? O que Ele me abençoou? Ele me abençoou com Ele mesmo. Então quando Deus me fez, Ele me fez completo. De onde surgiu as carências? Carência é a ausência de Deus. E a carência não é um sentimento que precisa ser preenchido por alguém. Carência não é um sentimento ou um vazio que precisa ser preenchido. Carência é uma doença da alma que precisa de cura. Amém? Estão comigo? Então, eu não tenho para dar. Escuta, o que mais, vamos tentar melhorar teologicamente isso aqui. O que mais agrada a Deus no universo, vou responder logo, é Ele mesmo. Uau, Deus não está procurando exatamente por nós, Ele está procurando por Ele em nós. Toda vez que Deus se encontra consigo mesmo em mim, acontece a adoração. Porque dele, por meio dele, para ele, olha o círculo. Porque dele, por meio dele e para ele, tem que voltar para ele. Por isso que o falso profeta não é aquele profeta que profetiza errado, irmãos, a gente está enganado. Não é porque o profeta diz o CPF e não sei o que ele é profeta e top. Ele pode ser profeta, mas ele pode ser um falso profeta. O falso profeta não é o que erra a profecia, é o que profetiza com o coração errado. Toda vez que um profeta profetiza para colocar no YouTube e mostrar quanto ele é ungido, ele está roubando a glória de Deus. Então o círculo não se completa. Então se o círculo não se completa, a unção também não se renova. E ele fica então velho. Com óleo envelhecido. Por isso, uma vez eu estava com 4, 5 mil pessoas pregando numa igreja do pastor Arthur Pereira. Lembra dele? Igreja do Amor. Esposo da Thalita Pereira. Eu sou apaixonado no Arthur. Se ele ver, eu vou mandar essa live para ele. Arthur, veja o que eu falei de você. Eu te amo, eu te amo. Eu falo para ele, eu te amo. Ele fala, eu te amo mais. Está lá nos Estados Unidos agora. E um dia eu estava lá e a galera tudo aplaudindo. Eu fui lá atrás, botei os pés assim, Senhor, esses aplausos é do Senhor, né? Eu não sou ousado a roubar aplauso de ninguém. A glória tem que ser dele. Amém? E por causa disso, o óleo sempre se renova na minha vida. Porque a glória não é minha, é dele. Amém? Então, o que o Pai procura em mim, eu não tenho para dar. Esse é o paradoxo. O que Ele quer receber de mim, eu não tenho. E eu só passo a ter quando descubro que não tenho e reconheço que não tenho. Nossa. Pedro, tu me amas? Antigamente eu estava lá na mesa, não vou te trair, jamais vou te trair. Mas antes você não entendeu o que aconteceu antes disso.
João capítulo 13 inaugura João 14. Uma coisa que existe naquela mesa quando os discípulos estavam sentados, lembre-se que João 14, 15, 16 são os últimos registros da batida do coração de Jesus. E ele escolheu ficar a sós com seus discípulos, não com a multidão. E ele senta na mesa com algo que está debaixo da mesa e ninguém vê, mas eu vi. Porque no João capítulo 13, Jesus leva esses discípulos, antes de chegar na mesa, antes de encontrar intimidade, antes dele colocar seu coração para fora, como nunca colocou antes, ele lava os pés dos discípulos. Só que quando ele vai lavar os pés de Pedro, é interessante. Irmãos, olha para mim, imagina que Pedro, você é Pedro, eu sou Jesus. Vamos fazer melhor não, vamos fazer uma coisa para você entender, analogia. Elon Musk, diante de você, ó, pega um balde, ó, o cara dá ré em foguete, o homem mais rico do planeta, ó, na sua frente, porque para lavar pé tem que se ajoelhar. Você ficaria chocado com isso? O mundo iria ficar chocado com isso. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Todo ser que respira louva ele. Toda a terra, os anjos, milhares de anjos cantam para ele 24 horas por dia. Diante de você, ó, Elon Musk é fichinha. Pedro reagiu como todos nós. Você é louco, você não vai fazer isso. Aí Jesus entrega uma chave para Pedro. Ele falou assim: Pedro, olha para mim. Se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Olha só. Se o sepulcro vazio testemunha que ele ressuscitou e venceu a morte, lavar os pés testemunha que ele venceu a vida. Porque só quem vence a vida tem capacidade de servir o outro. Orgulhoso não vai servir ninguém, ele é o cara. Eu vou me curvar de jeito nenhum. Só quem vence a vida tem que vencer a si mesmo. É o egocentrismo, o centro, o ego está sempre no centro. Por isso que andar no Espírito, a palavra andar é peripatel, perímetro, em volta de. O Espírito fica no centro, o meu ego sai e eu fico só girando em torno dele, não ele gira em torno de mim, entende? É o movimento que atrai o céu para a terra na sua vida. Andar no Espírito. Quem está comigo? E aí, ele fala uma coisa: se eu não lavar os seus pés. Então Jesus não está falando de algo natural. Não é só o pano, não. Ele está falando de um processo necessário se você quer ter parte com Ele, ou intimidade com Ele. Você pode fazer coisas para Ele e não estar fazendo com Ele. A intimidade é algo tão profundo que eu vejo tanta gente cantando, ministros cantando canções lindas, mas poucas pessoas entendem o que é intimidade. Irmãos, eu só tenho intimidade com alguém quando eu posso acessar esse alguém por dentro. A intimidade é uma via de duplo acesso. Quanto mais você me dar acesso, eu te darei o meu, e nós nos tornamos íntimos, porque eu consigo olhar para você e eu não só vejo o seu estereótipo, eu vejo você por dentro. Existem casais que são casados há 40 anos, mas nunca foram íntimos, porque intimidade não é ficar pelado na frente do outro. Isso uma prostituta faz, é só você pagar. Intimidade é estar nu, de fato, na frente do outro, sem vergonha, sem nada para esconder. A minha esposa olha nos meus olhos e sabe todas as minhas lepras. Ela consegue apontar para vocês onde está cada uma das minhas lepras que eu mostro para ela. E eu sei também das lepras delas. Aí sim, nós escolhemos amar um ao outro até o fim. Estão comigo? Então o amor que o Pai quer de mim, eu não tenho para dar. E isso deveria entrar em nós um desespero. Não foi para isso que Deus deu a lei? A lei não veio para salvar. Se cumpríssemos a lei, a gente era salvo. Mas a lei veio para provar que a gente não pode cumprir.
isso. A lei, na verdade, é como a dor fantasma. Sabe a dor fantasma? Alguém que perde a perna ainda sente a perna. Quem já ouviu falar disso? Existe isso. A pessoa perde a perna ainda sente a perna. A pessoa até sente a coceirinha na perna. Então o que a lei faz? A lei chega para essa pessoa que não tem perna e não sabe e fala assim: corra. E ela então cai e entra em desespero e pede ajuda. A lei veio para gerar um desespero por um Salvador. Uau! Então a gente não tem, a lei veio fazer isso, mostrar a realidade. Por isso que alguém nunca vai entender a cruz, porque a cruz não só revela o amor de Deus, mas primeiramente revela a minha monstruosidade. Se eu não tiver um encontro com a realidade, por isso que Deus levou Israel para o deserto. Leia Deuteronômio capítulo 8, ele fala assim: eu coloquei vocês aí, fiz vocês passar necessidade, passar fome mesmo. Não é o diabo não, vocês passaram fome porque eu fiz, para que vocês saibam o que está no coração de vocês. Antes de encontrar com Deus, você precisa encontrar consigo mesmo. Tudo muda, o céu só começa a se mover quando a gente diz: ai de mim. Um anjo pega a brasa e toca na área que você confessa. Mas você precisa desse encontro. Então quando você descobre que você não pode, agora Pedro foi desarmado. E Lucas 22 registra o momento da morte do apóstolo Pedro. A história diz que Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, mas não é verdade. Ele morreu, foi no olhar de Cristo. Que quando ele traiu Jesus, Jesus fez assim: mano, imagina. Com a cara toda esbofeteada, sangue. Pedro fez assim, ó. E ali, pela primeira vez, Pedro e Jesus de fato se encontraram. Foi chorar. E agora Jesus está na praia, lá em João capítulo 21. E massa que Jesus foi lá para o Pedro. Fez um churrasquinho ali. Os caras foram dormir. E ele, imagina Pedro, quando os caras foram para a praia lá, olha o mestre. E dadaram e foram lá, abraçaram ele. Eu acho que Pedro ficou tipo assim, puxando o barco, né? Com vergonha. Eu imagino Pedro olhando para Jesus assim, ó. E aí, estou indo aí. Só um minutinho, deixa eu cuidar do barco aqui. Cadê o cara? Aí depois que Jesus está com os discípulos estão com sono. Aí Jesus levanta e vai até Pedro. Imagina Pedro, cara. Está lá limpando as madeiras lá. Aí Jesus vem na direção dele. E o cara está assim. Ai, ai, ai. Lá vem ele. E aí, Pedro? Tudo bom? Tudo bem. Pedro, olha para mim. Espera aí, irmão. Pedro, olha para mim. Olha para mim, Pedro. Tu me amas? Jesus está fazendo uma prova. Porque Pedro, sem pensar, sem saber, ele está exatamente no lugar que ele deveria estar. Porque quando você é fraco, ele é forte. E o poder dele opera na fraqueza dele, entende? Se você perceber, você não leu, lê devagar. Quando os discípulos pularam na água e reconheceram que era Jesus, que Jesus fez uma pegadinha com eles. Lança um pouquinho mais longe, para lembrar eles lá do tempo passado, o que aconteceu. Fez um déjà vu com eles. Foi lá na alma de Pedro, olha só. Ele foi lá numa memória feliz, para alcançar a memória triste. Isso é cura da alma. O acesso, Jesus usou algo bom para curar o que estava mal. Isso é lindo, trazer à memória o que traz esperança. Discípulos, senhores, vocês pegaram um peixe aí? Eu estou com uma brasa pronta aqui. Não, nós pescamos a noite toda e não achamos nada. Na alma do Pedro, do barco. É? Então lança um pouquinho mais longe. Aí João, que é o cara, olhou. Mano, é Jesus! E pulou todo mundo na água. Só que você não pegou o que eu peguei. Fala que Pedro estava nu. A nudez de Pedro é um estado espiritual de recomeço. Primeiro ele vai nos despir para depois nos revestir.
E agora Pedro está de cara com Jesus. Botou a roupa, né? Estava peladão. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Você sabe que eu te amo, Senhor. Primeiro Jesus olhou para ele e falou assim: você me ama como esses amigos, o amor filéu, o amor de amizade, você é meu amigo como esses são? Aí ele responde: sim, meu amor por você é igual ao deles. Aí ele perguntou: Pedro, você me ama? Aí ele está dizendo assim: Senhor, meu amor por ti não é uma Brastemp. Aí na terceira vez Jesus muda, ele não fala filéu, ele fala: você me ama no amor ágape? Você está disposto a morrer por mim? 3 vezes negou, 3 vezes restituído. E ali ele tem um encontro com Jesus, recebe profecia até da sua forma como ele vai morrer. E Pedro se tornou um homem cheio do Espírito Santo em Atos 2. Na primeira leva ganhou 3.000 almas. Não tinha medo de apanhar. Mas ele passou por um processo, porque ele descobriu que ele não tem o que ele quer de mim. Quem está comigo? E o segredo da vida é amar a Deus. E agora? Esse é a doideira. Para eu ser feliz e viver a vida, eu preciso amar a Deus. Um homem perguntou para ele: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz essas coisas e você será salvo. Só que é interessante que Jesus não usou as palavras dele mesmo, ele usou as palavras de Moisés em Deuteronômios, capítulo 6. Em Deuteronômios capítulo 6, Moisés usou essas palavras, não foi Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por quê? Por que Moisés usou essas palavras? Porque Moisés tirou o povo do Egito, levou pelo deserto, e um povo de dura cerviz, que via milagres extraordinários acontecer. O mar se abriu, as suas sandálias não se desgastavam, nem suas roupas. Eles viram grandes milagres e ainda assim era um povo de dura cerviz. Porque o nosso problema não é ver milagres de Deus. Eu não quero só ver milagres de Deus, eu preciso me transformar no milagre de Deus. Gente que só vive por aí para ver milagre não são transformados. Somente os que são discipulados, os que se permitem passar pelos processos necessários de cura, restauração. Tem gente que vive de milagre em milagre, de igreja em igreja, elas nunca serão transformadas. Não é a unção do ministro que transforma, é o processo do Espírito Santo. Estão comigo ou não? E aí, Moisés então citou essas palavras. E por que Jesus citou as palavras de Moisés? Por que Moisés cita essas palavras? Porque ele descobriu uma coisa. Em Êxodo capítulo 20, ele recebe os 10 mandamentos e desce e mostra aquele povo. E aquele povo está dançando com o diabo, literalmente. Um povo idólatra. Aquele povo que, quando foi enviado os 12 espias, se acovardaram, só 2 ficaram. Naquele momento então eles são condenados a passar 40 anos no deserto. Uma viagem de 11 semanas se tornou 40 anos. E agora, dando volta no seu deserto, chega no livro de Números, esse povo está morrendo, morrem todos no deserto, só sobraram Moisés, aqueles homens ali que ficaram fiéis. E para esse povo, Deuteronômios significa deuto, repetição, nômios, lei. Ele vai repetir a lei. Só que quando ele repete a lei para o povo, ele não repete os 10 mandamentos. Ao repetir a lei, ele aplica uma palavra que você não encontra em nenhum dos 10 mandamentos. Porque Moisés descobriu isso no deserto da vida dele. Sabe o que ele descobriu? Sabe que palavra é essa? A palavra amar. Os 10 mandamentos, interessante, os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam da sua adoração a Deus. E os últimos 6 falam da sua adoração com o seu semelhante. Então quando esse homem pergunta para Jesus qual dos 10 mandamentos, ele esperava qual dos mandamentos, qual dos 10 é o maior, qual é o principal. E Jesus falou assim: amar é o principal. Porque se você ama, você não tem inveja. Se você ama, você não mata com palavras. Se você ama, você celebra a vitória do seu irmão. Se você ama, você tem prazer de ler a palavra. Se você ama, o segredo está em amar a Deus.
Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, então, vou te dar a dica. Os 4 primeiros mandamentos resumidos. Porque Paulo falou em Romanos que o resumo da lei é o amor. Ele fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Entendeu não? Uau. Então a gente descobre, à luz da palavra, que o que Ele quer de mim, eu não tenho. Eu não tenho a capacidade de amar. Aí vem Deuteronômio 30, versículo 6. Amém? Ele diz assim, o Senhor teu Deus, é Deus fazendo a promessa. Eu quero que vocês anotem 3 textos bíblicos aí, por favor. 3 textos. Deuteronômio 30, versículo 6. Eu chamo de a tríplice obra do Espírito. A tríplice obra do Espírito. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, que nós lemos agora. Jeremias 31, do 31 em diante. Deuteronômio 30, versículo 6, Jeremias 31, do 31 em diante. E Ezequiel 36, 26. Quem está comigo? Você está comigo, gatão? Então tá bom. Se você está comigo, eu estou contigo. Amém, irmãos? Deuteronômio 30, versículo 6, Jeremias 31 em diante, e Ezequiel 36, 26. Olha para mim agora. Esses 3 textos falam da mesma promessa, que nós resumimos em nova aliança. Estão comigo aí? Esses 3 textos são, ou é, a mesma promessa. Porém, ao lê-los paralelamente, de várias formas, de várias versões, você tem uma amplitude do que Deus realmente quer fazer dentro de você. Eu passo horas, às vezes, meditando nesse texto. Eu estou sempre voltando neles, porque eu ministro muito na área de cura. E é interessante que aqui em Deuteronômio você fala assim: eu, Senhor, circuncidarei o vosso coração. Provérbios 4, 23 fala que sobre tudo se deve guardar, guarda o seu. Só que lá na King James não fala assim. Na versão King James fala assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o íntimo da razão. Presta atenção, o coração é o íntimo. Jesus falou, em Jeremias, se eu não me engano, 29, 13, fala assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o seu coração. Irmãos, estão comigo? A chave do verdadeiro conhecimento de Deus está no íntimo, não no palco. Você pode ir para todos os shows evangélicos do Brasil e não saber nada de Deus. A chave do conhecimento verdadeiro de Deus acontece dentro de nós. Uau! Posso ir, gente? Vocês estão com pressa ou não? Espera eu chegar no final. Presta atenção. Buscar-me-eis minha... Vamos trocar as palavras. Eu, Senhor, circuncidarei o seu íntimo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu. Então está a chave aí. O seu problema não é falta de palavra e nem de unção. É o quanto você está disposto a se permitir ser vencido por Deus. A palavra de Deus assim, diz assim, Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes. Se ela é uma espada, então ela dói. Ela dói porque ela precisa queimar, cortar, atravessar, acessar. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso íntimo. É pela palavra que somos transformados. É a palavra. É um processo. Agora o interessante é que ele fala, eu circuncisarei. O que é circuncisão do coração? Porque aqui Deus está fazendo um pré-anúncio de algo que Ele vai fazer no Novo Testamento. A circuncisão. Escuta, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, corte a carne do prepúcio das crianças, ou seja, a parte íntima do menininho. Corta um pedaço daquela pelanca ali. E isso será o sinal da minha aliança contigo. Olha que interessante, as partes íntimas do Antigo Testamento, quando elas são citadas, muitas vezes é num contexto de vergonha.
Quando Davi dançou diante de Deus, tem uma versão bíblica muito antiga que fala assim: e apareceram as suas vergonhas. Quando o homem pecou, o que ele primeiramente ele escondeu de Deus, queridos? As partes. Por que depois de muitos anos agora Deus está dizendo: Abraão, você quer me conhecer? Deixa eu ver suas partes íntimas. Quando Adão escondeu as partes íntimas, ainda ele continuou se escondendo e com culpa. Por quê? Porque o problema do homem não era externo, era um problema interno. Ali no jardim houve separação de Deus, separação consigo mesmo, porque ele começou a sentir culpa, se separou do seu próximo, começou a julgar e jogar a culpa na outra, e se separou do ambiente. Aí em Efésios ele fala que lá no fim ele vai convergir todas as coisas que estão nos céus quanto que estão na terra, de novo. Ele vai trazer unidade novamente. Quem está comigo? Por isso a criança brincará com o leão, porque Deus não só vai restaurar você, Ele vai restaurar o seu ambiente também. Isso é papo de reino. Estão comigo, irmãos? Posso continuar? Só que agora ele fala: eu circuncisarei, ou seja, eu vou arrancar as partes que te envergonham. O que está te impedindo de me amar é porque os seus olhos têm a tendência de olhar para as suas vergonhas e não para aquele que é santo. Quando o homem passou a ver, na verdade ele ficou cego, porque os seus olhos saíram da sua santidade e passou a olhar para si mesmo e sentiu vergonha. Quem está me entendendo? Então ele fala assim: eu circuncidarei vosso coração. Ele diz: para me amar. Ou seja, não há nenhum ser humano na terra que está amando a Deus que não passou por processo de circuncisão. Porque amar a Deus como Ele quer ser amado é resultado de um processo. Eu não acordo de manhã e hoje eu vou amar a Deus. Não. Eu vou me sujeitar a Deus. O resultado disso é amar a Deus. Quem está comigo até aí? Só que em outra versão ele não fala: eu circuncidarei vosso coração. Ele fala assim: eu, o Senhor, desimpedirei a sua alma para me amar. Espera aí, se ele fala desimpedir a alma, significa que existem impedimentos. Amém, obrigado. Pelo menos as crianças estão me ajudando. As crianças são da Assembleia. Tudo pentecostal, as irmãs aqui, ó, os irmãozinhos. Quem está comigo? Então ele diz: olha, eu desimpedirei a sua alma, porque existem impedimentos na alma. Os maiores impedimentos na alma para deixar você não amar a Deus é a falta de perdão. Perdoar é soltar a mão do pescoço da pessoa e deixar de ser o juiz e deixar Deus se julgar para você. Ninguém pode acessar novas temporadas ou novas estações da sua vida se estiver agarrado ao seu passado. Por isso que a pessoa não vai para um novo ciclo, não vive novo de Deus, porque ela está presa a alguém, presa a um sentimento, presa a uma mágoa. Mas ele fala: eu desimpedirei a sua alma para me amar. Então existem impedimentos na alma. Em outro texto ele não fala circuncidar, nem desimpedir. Ele fala assim: eu, Senhor, darei a você um coração fiel. Um coração fiel é um coração cujas partes que envergonha foram removidas. E todos os impedimentos foram tirados, todos os embaraços. Em Hebreus fala sobre a gente não tratar somente o pecado, mas também dos embaraços que nos impedem de correr a corrida de Deus, a jornada de Deus, as malas que te impedem de crescer, de amadurecer. Está cheio de crente de fraldinha da Mônica, de 30 anos de igreja, porque tempo de igreja não amadurece ninguém, mas o processo. Então pessoas novas convertidas, às vezes em um ano, vivem mais com Deus do que gente que está há 30 anos. Porque é mais fácil ressuscitar. É mais fácil ressuscitar mortos ou fazer filhos. Então tem gente que está morto dentro da igreja há muitos anos, porque parou de deixar o Espírito os conduzir. Paulo falou assim: não apagueis o Espírito. O Espírito está sempre conduzindo a gente a lugares de cura. Só que aí, leia comigo Jeremias 31, do 31 em diante, por favor. É a mesma promessa, presta atenção nisso. Ver se eu consigo chegar nos finalmente dessa palavra. Difícil. Jeremias 31 em diante. O Senhor resgatou e libertou. Não, é 31 em diante também. Versículo 31 também.
Olha as palavras de Deus aqui na NVI, né? Então estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova com a IVEC, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles. Eita! O marido deles. Ele casou com Israel. Declara o Senhor. Continua. Agora presta atenção. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo. Irmãos, olha para mim. A lei de Deus é o caráter dele. Eu porei o meu caráter dentro deles. No íntimo deles, eu escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Agora, presta atenção. Agora chegou a hora. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Presta atenção nisso agora. Em Deuteronômio 30, versículo 6, Deus fala assim: eu vou fazer algo dentro de vocês, para me amar. Agora, ele usou palavras diferentes, que são sinônimos. Eu farei algo dentro de vocês, não para amar, mas para me conhecer. Porque conhecer e amar são sinônimos. Eu só o conhecerei se eu o amar ele. E a palavra conhecer, a palavra yada no hebraico, ela aparece, olha só, eu aprendi na hermenêutica isso aqui. Quando você quer conhecer o segredo de uma palavra e a potência dela na Bíblia, você precisa buscar onde ela aparece pela primeira vez, estudar o contexto dela, e a partir daquele momento, toda a intensidade dela, toda vez que aparece na Bíblia, ela continua na mesma intensidade. Quem está entendendo? A palavra conhecer aparece pela primeira vez em Gênesis 4, quando diz que Adão conheceu Eva. O que aconteceu ali? Ele não falou fez sexo com a mulher. Conheceu. Por quê? Porque quando um homem se une à mulher na sua carne, eles se tornam um. Ele está dizendo: Adão se tornou um com Eva, e todos se tornarão um comigo. Quando eu fizer esta obra em vocês, vocês se tornarão íntimos meus. Gente, isso é muito lindo. Eu descobri ao longo dos meus anos de vida que toda vez que eu me permiti passar pelos processos de cura, de confronto, cura, eu ia para lugares mais profundos do Senhor. Dói, geme, dói, sangra, expõe. A primeira coisa da circuncisão é a exposição da intimidade, das partes que envergonha. Depois ele vem e corta, isso dói, sangra. Mas o fruto disso é amar. Uau! Todo casamento passa pelo processo de circuncisão de um com o outro. Uau! Quando a gente casa, depois de muitos anos, a gente descobre que quando nós casamos ainda nós tínhamos as nossas próprias máscaras. Mas ao longo dos anos as nossas máscaras vão caindo. E quando você vê assim: nossa, eu casei com isso. Uau! Quem está comigo até aí? E agora eu quero chegar na parte, porque Ezequiel 36, 26, coloca para mim. Ele resume essa palavra. O interessante, cara, que na versão de Jeremias 31, tem uma versão muito linda que fala assim: eu, o Senhor, colocarei a minha lei no mais profundo dos vossos sentimentos. Ou seja, você vai se apaixonar por mim. Cara, isso é extraordinário. Eu tinha um discípulo meu, eu não vou contar quem ele era um cara bem pesado. Ele passou por um processo comigo de cura, eu sou pastor dele. E ele falou assim: Gido, com você em um ano eu vivi coisas com Deus que em 10, 15 anos de igreja eu nunca vivi. Porque eu me permiti passar pelo confronto. Eu confrontava muito ele, cara. Eu assim: cara, você gosta de apanhar, né? Mas isso levou ele a uma maturidade em Deus, a crescer em Deus. Estão comigo? A gente precisa de gente para furar nossos balões, entende? Você vê assim: meu balão, e pá! Por isso que você precisa de pastor, meu amado.
Nós precisamos de homens e mulheres de Deus comprometidas com Deus para nos ajudar. Quem está comigo? Vocês estão gostando de mim, gente? Vocês vão me chamar de volta aqui? Eu estou aqui tentando puxar saco do pastor, ver se ele me traz, né? Mas olha para mim. Ezequiel 36, 26, ele fala assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no seu interior, no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Perceba que ele não vai dar um coração de raio laser, porque o maior trabalho de Deus não é tornar o homem espiritual, é tornar o homem humano. Olha para mim, irmãos. Homens espirituais não são medidos pelos quanto eles são usados aqui em cima, o quanto sai raio deles. A gente tem essa tendência de medir homens de Deus por quanto Deus usa, e não como é parecido. Às vezes os irmãos do som são mais precisos que muita gente que sobe no altar, meu amado. As irmãs da cantina. Mas a gente procura dar valor às pessoas que estão sendo usadas aqui na frente, que a gente diz: nossa, a pessoa faz muito sucesso. Sucesso do reino não é isso aqui. Sucesso do reino é honrar a sua esposa quando ela não está perto de você. É ser um homem de palavra, um homem de unção, de caráter, um pai para o seu filho. Estão comigo? Mas isso não dá ibope, isso não vende. Uau! Então, as pessoas mais espirituais que eu conheço são as pessoas mais humanas, porque quanto mais eu sou espiritual, mais humano eu me torno. Jesus era 100% Deus, na mesma medida 100% homem. Isso é espiritualidade. Quem é espiritual não precisa ser the king of the power aqui na frente. Não. Quem é espiritual não precisa dizer que é. Não precisa gritar, não precisa de ter uma boa retórica. Quem é espiritual é aquela pessoa que você gosta de estar perto dela. Você sente Deus nela, mesmo ela em silêncio. Essa pessoa é espiritual, porque ela passa tempo com o cheiroso. Se ele passa tempo com o cheiroso, ela fica cheirosa que nem ele, e o perfume dele atrai pessoas. Posso ir mais fundo? Estou empolgado, vocês me empolgaram. Ela é a mais empolgada. Gostei dela. Mas é interessante que essas palavras de Ezequiel 36, 26 é o resumo tudo do que nós estamos falando, do que foi lido. Ele resume dizer: eu vou dar um coração novo para vocês. Olha para mim, irmãos. Eu não tenho o que ele espera receber, e ele está dizendo: eu vou te dar para você ter para me dar. Uau! Eu preciso ter ele em mim para dar a ele, para que ele tenha prazer nele em mim. Deus é Espírito, Deus é amor, não é isso? Ele quer derramar em você, você não consegue, mas ele diz: mas se você deixar, eu vou te dar isso. A única coisa que você precisa é se permitir, deixar eu fazer. Uau! Quem está comigo? Então eu quero abrir meu coração agora de noite. Quero rasgar meu coração. O meu ministério se chama Filhos do Seu Amor. Foi o nome que a gente colocou. Porque há muitos anos eu tive um encontro com o Senhor. E eu queria contar para vocês essa noite. Eu posso abrir meu coração, gente? Então vamos lá, presta atenção no que eu vou te falar. Porque no final disso tudo eu quero profetizar sobre você. Tudo que eu mais quero, se uma pessoa aqui essa noite receber o que o Espírito vai derramar nessa noite. Eu já ganhei meu final de semana. A gente está já na semana já. Eu já ganhei. Deus tem despertado gerações aí pelo Brasil onde eu tenho passado. Amém? E não será diferente essa noite com você. E aqueles que estão nos assistindo também online. Os anjos podem ir aí onde você está online e fazer uma cirurgia em você. Então eu queria abrir meu coração, rasgar meu coração. E agora eu vou ter que descer. Ficou maneiro até agora, mas eu vou ter que descer. Fala, vem, vem, vem. Depois o filho do pastor briga comigo. Eu vou ficar o máximo possível aqui, tá bom? Não vou conseguir.
Irmãos, presta atenção numa coisa. Há muitos anos atrás, quando eu tive um encontro com Deus, que eu fui batizado no Espírito, eu contei ontem que eu fiquei muito doido. E uma irmã da Assembleia de Deus, essas mulheres do coquezinho na cabeça, que eu falo que elas parecem que são ninjas no mundo espiritual, né? Essa velhinha vem na sua direção, meu irmão, já vem assim, ó. E já vem com a espada. E ela me entregou uma palavra, e na época eu não tinha entendido. Ela falou assim: você vai conhecer Jesus de uma forma que poucos conheceram. Jesus vai se apresentar para você. E aí na minha busca, nos meus montes de oração, minhas buscas de oração, jejuava direto, só na água, passava a semana em oração, jejum. Um dia subi um monte para orar, estou lá orando, voltei para o meu barraco. Eu morava num barraco literal de madeira lá no Rio de Janeiro, cheia de ratos. E lá nesse barraco de madeira, de madrugada orando, eu ouvi esse som aqui, ó. Escuta, irmãos, esse som aqui, ó. Era alguém chorando. Eu dormi numa beliche. Era um quarto só com uma beliche e um fogão. Eu cozinhava e lavava minha roupa lá fora, na vila. Sem lavar roupa, até hoje. Lava minhas cuecas, guardo tudo lá em cima da geladeira, atrás da geladeira. Falei isso ao vivo, meu Deus. Mas aí o que acontece? Eu estava lá no meu quartinho, aí de repente eu ouvi esse choro. Aí eu levantei, eu pensei que tinha um vizinho que estava chorando. Aí eu olhei pelo buraco assim, da porta. Era de madrugada. Tem alguém aí? Silêncio. Eu deito de novo, a voz volta. Aí eu levantei de novo. Oi, quem está aí? Ninguém responde. Quando eu volto a dormir, estou quase no sono, fechando o olho, voltou de novo, só que voltou mais alto e... Gideon. Aí eu peguei a cola com o Samuel, né? Fala que teu servo te ouve. Você reparou que quando Deus fala com você, você só percebe quando Ele vai embora, não? Deus falou comigo, olha, Deus falou comigo. Não é assim? Aquela voz suave com choro, chorando. Irmão, você acha que eu ia criar uma imaginação dessa? Jesus chorando? Ele falou assim: Gideon, você é meu amigo? Eu falei, eu sou, Senhor, eu sou seu amigo. E você sabia que eu já levantei amigos que nem você e estou levantando? Eu sei, eu chorando, eu sei, Senhor, no cobertor aqui, ó. Eu sei, Senhor. E você sabia que muitos deles já me traíram? Eu falei, eu sei, Senhor. E você vai me trair também. Eu caí de cara no meu tapete que eu tinha de oração. Lembrei dos discípulos, de Pedro, de João, todo mundo. E falei, Pai, me ajuda, eu não quero te trair, por favor, eu não quero te trair. Eu fiquei chorando 3 dias, pergunta a minha noiva Carol, agora é minha esposa, na época era minha noiva. Eu passei o dia chorando e a voz ficava na minha mente assim: as pessoas na igreja só querem me usar. São poucas pessoas que querem meu coração. Gente, eu ia para o trabalho assim, ó, me encostando na parede da rua, chorando, tendo crise de choro. Eu olhava para o mendigo, olhava para as pessoas na rua, começava a chorar do nada. Meu pai não estava entendendo nada, as pessoas estavam andando comigo. O que está acontecendo? Fui no seminário do pastor Cirilo na época. Aí um profeta conta o testemunho lá, de que ele foi arrebatado para fora do planeta, viu a terra girar. Olha o testemunho do cara. A terra girou, parou no mapa da África, deu um zoom e Jesus aparece do lado dele chorando. Que coincidência, eu nunca tinha ouvido isso. E Jesus falou para ele assim: eu preciso de amigos na África, você vai comigo? Irmãos, olha a coincidência, a minha experiência foi ontem. Eu vou no seminário do Cirilo e acontece isso. Aí depois eu vou ler o livro da Cindy Jacobs, uma intercessora internacional. A Cindy Jacobs conta que ela passou de avião por cima de uma cidade e todos os intercessores começaram a ter crise de choro. E ela falou que ela sentiu o coração de Jesus. Aí eu comprei um livro do Rick Joyner. Para mim, na época, os maiores profetas da época, eu lia todos os livros do Rick Joyner. E no livro chamado Chamado Final, ele fala, olha, eu estou lendo o livro de madrugada, que meu horário de ler é 3 da manhã. Está lá eu lendo o livro na minha oração, no meu devocional é 3 da manhã, não é de manhã, é de madrugada. Estou lendo o livro, aí ele fala assim que ele foi arrebatado ao terceiro céu, estava no trono cheio de milhares de anjos, e Jesus ficou em pé, ele ficou junto, e Jesus chamou ele para perto do trono e falou assim:
Rick, você está disposto a beber do meu cálice? Ele falou assim, eu estou, Senhor. E Jesus então começa a chorar. Os anjos começam a chorar. E aquele cálice é cheio de lágrimas. E quando ele bebe, ele sente a dor, o gemido de Jesus. Irmãos, que coincidência! Estão entendendo? Passam uns anos disso, depois disso. Posso contar até o final? Quem está comigo aí atrás? Fala, show! Amém. Escuta isso, irmãos. Presta atenção, porque uma experiência espiritual está para te pegar hoje. O que vai acontecer aqui essa noite, e na casa de quem está online, é angelical. Não é natural isso. Amém? Então vamos lá. Estou em casa, limpando a sala da minha casa. Eu moro em cima da casa da minha sogra. Eu falei que era profeta para pisar a cabeça da serpente. Aí eu morava em cima. Eu chamava minha sogra de sogra coral. Ô sogra coral, vem tomar um café comigo. Minha sogra foi minha mãe. Minha mãe. Eu chorei mais a morte dela que a própria filha. Eu chorei muito. A mulher que salvou minha vida. Eu falei, Jesus, quando eu for para o céu, eu quero te ver primeiro, depois eu quero ver minha sogra. Por favor. Eu amo a minha sogra, eu amava muito ela. E amo até hoje que ela está viva. Do Senhor. E aí o que acontece? Eu estou lá limpando, vem minha sogra chorando, abre a porta da sala e olha para mim, com um saco de compra e fala assim, eu estou muito orgulhosa de você. Eu falei, mas o que eu fiz? Ela falou assim, vai lá no sacolão saber o que aconteceu. Sacolão? Aí eu lembrei que 3 meses atrás eu estava orando de madrugada. E eu ouvi uma voz falar assim, filho, pega a sua roupa e vá para o sacolão agora. Isso era 5 e pouca da manhã. O sacolão abre 6. Eu acordei com minha calça e tinha R$300 no bolso dela, que eu ganhei de oferta numa noite lá, numa igrejinha que eu fui ministrar, me deram. Eu peguei e fui para o sacolão orando em línguas. Porque quando o Senhor manda em algum lugar, Ele já mandou fazer cada coisa, que eu nem vou contar, que você não vai acreditar. Imagina você numa favela, você subir em cima de uma mesa e falar assim, Jesus te ama, e os caras botaram a arma para você. Era eu. Então deixa para lá. Tá eu andando na rua e falando em línguas, e falando assim, o Senhor vai me dar uma experiência. Né? Não é assim? Se o Senhor mandou, Ele está querendo me mostrar alguma coisa. Chego lá no sacolão, está abrindo o sacolão, uma irmãzinha entra com um rapaz, ele abre aquela porta de ferro, e vai lá atrás, tem um mercadinho lá atrás, e tem aqui as frutas, legumes e tal. A menina, a senhora lá, ela senta no caixa, começa a preparar o caixa dela, e eu estou aqui querendo saber o que o Espírito quer fazer. Eu estou olhando para ela, olhando para os tomates, fingindo que ia comprar alguma coisa. Eu estou falando em língua. Aí eu olhava para ela, Senhor, e aí? Cadê a revelação? Né? De repente entra uma senhorinha com um carrinho de compra. Essa foi linda. Ela entrou, passou por mim, foi lá atrás do mercadinho, pegou 3 coisinhas só, e eu estou aqui orando. Ela volta, para no caixa eletrônico. O caixa eletrônico era eletrônico na época, era. Ela para no caixa e começa a passar os 3 produtos dela numa carrinho desse tamanho. Quando ela passou o último produto, ela fez para a menina assim, moça, para. Aí a moça, o que foi, tia? Eu não tenho dinheiro para pagar isso não. Eu escutei dentro de mim assim, ó, perdeu, maluco. Eu disse, não é possível, vou perder R$300 essa noite, Senhor. Não. Tantos empresários desse bairro, logo eu. Aí eu pego as 3 notas de 100, olho para ela e falo assim, tia, vai lá atrás, enche o carrinho. Tudo. Até em cima. Ela o quê? Tia, no nome e no sobrenome, some da minha frente. Ela deu uma risada, a outra deu uma risada, ela foi lá para trás fazer a compra dela. Aí eu fui até a menina do caixa e falei assim, a menina olhando para mim, eu falei assim, olha para mim. A minha mão direita não pode saber o que a minha mão esquerda está fazendo. Então, ó, peguei os 300, quando ela vier, você vai pagar tudo. E o troco é dela, tá bom? Ela, nossa, mas tem muito. Na época, a compra foi R$85. Olha que época boa. A cartela de ovo é R$85 hoje. O pastor vai me pagar a oferta aqui, o cachê com café. Se ele me der 3 pilão, tá bom. Entendeu? E aí eu peguei, escuta a coisa, eu for, olho para ela e eu falo assim, ó, eu vou te dar esse dinheiro todo, você vai dar o troco para ela. Mas faz um favor para mim, eu não vou estar aqui, que a minha mão esquerda não pode saber o que está fazendo a direita. Eu vou embora, mas você me promete que quando ela chegar, se segura na mão dela, assim, com força.
olha nos olhos dela assim, ó, Jesus enviou o amigo dele para pagar a conta para a senhora. Você promete para mim? Eu prometo. Fui embora. 3 meses depois, quem aparece na minha casa? Minha sogra. Eu estou muito orgulhoso de você. Por quê? Vai no sacolão saber. Porque a menina do caixa, aquilo foi tão impactante que ela conta para todo mundo e contou para minha sogra. A minha sogra assim, ele é um russinho desse tamanho, assim, com olho verde. É ele mesmo. É meu genro, eu só conheço um maluco que faz isso aqui nesse bairro. E ela chorou com a menina, escuta isso. Aí eu fui lá no jornaleiro comprar figurinhas. Na época, acho que meu filho, alguma coisa, aquelas figurinhas lá. E o sacolão do lado, aí eu fui lá no sacolão. Chego lá, a menina olha para mim e começa a chorar. Aí eu falei, oi, o que aconteceu? O que aconteceu aí? Ela, moço, aquele dia, eu aceitei Jesus naquele dia. Mas escuta o que ela conta, olha o que ela vai contar. Ela falou assim, ó, aquela senhora, quando eu peguei o dinheiro e coloquei na mão dela, deu R$85. Quando eu dei os R$85 para ela, o troco, né, os 215, né, 215 reais na mão dela. Eu segurei a mão dela e disse, tia, olha para mim, Jesus mandou o amigo dele para pagar para a senhora. Aquela senhora era da Assembleia de Deus, irmãos. Ela falou que aquela mulher começou a dar uns glória dentro do sacolão e fazer aqueles gestos. Se ajoelhou no meio do sacolão e começou a cantar para Deus. Aí ela voltou chorando, a velhinha chorando, ela ficou emocionada com aquilo. E a senhora falou assim, filha, deixa eu te contar o que aconteceu essa manhã. Eu perdi meu filho, minha fonte de renda, e meus netos me acordaram às 5 da manhã, chorando com fome. E o menininho falou assim, vovó, eu estou com fome. Eu sou uma mulher de oração, fui lá para minha sala e me ajoelhei. E falei, pai, o que eu vou fazer agora? Ela falou que o Espírito falou para ela assim, ó, vá para o sacolão que eu estou enviando o meu amigo para pagar. Irmãos, aquilo, não, você deu glória, agora eu disparei a chorar. Fui para casa chorando, porque ele me chamou de amigo. João 15,15, não nos chamo mais de servos, mas de meus amigos. Depois eu fui numa igreja, na igreja Transformando Vidas Church do apóstolo Ítalo, apóstolo Átila. Estou lá ministrando um seminário, termino o seminário e vem uma moça tremendo, para na minha frente e fala assim, eu quero falar contigo, pastor. Eu falei, fala. Ela caiu para trás, a maluca caiu para trás e ficou chorando e rindo no chão, chorrindo. Aí eu falei, o apóstolo desse tamanho, o apóstolo Átila, ele chegou assim, o que aconteceu? Eu sei lá, Samir tem um negócio para entregar para mim, eu só vou embora quando ele me entregar, ué. E eu vou ficar aqui até o final, não vai fingir não, vai ter que entregar. Ela vai e fala assim, moço, eu não sei quem você é, e nem conheço essa igreja. Eu passei na porta, e uma voz falou assim, para na porta e veja. Zeca parou na porta e olhou para mim, pregando. E ela via um homem de branco atrás de mim, brilhando, com uma mão no meu ombro, e a voz falou assim, esse rapaz, ele é meu amigo. Escuta, eu pergunto ao apóstolo Átila, liga para lá, pergunta para ele. Nós fomos almoçar na casa da mãe do Átila, ele fazia um feijão maravilhoso. Estou lá com a igreja, o pessoal foi almoçar junto. Estou almoçando com a Átila do meu lado. Uma filha na fé manda um zap para mim, pai, tive um sonho contigo essa noite. Eu, tá bom, Átila, eu estou com a sensação que ela sonhou alguma coisa com o que aconteceu lá na igreja. Vamos ouvir? Grava, filha. Gravou. Botei no alto para ele. Pai, eu sonhei que você estava numa igreja pregando. E de repente eu olhava para você e tinha um homem de branco atrás de você com uma mão no seu ombro chamando você de amigo. Eu e o Átila engasgamos com feijão, chorando, eu e ele chorando. E aí, irmãos, agora eu cheguei na parte crucial da palavra. Estão comigo? Eu fiz uma música chamada Quando Te Vejo Chorar, por causa do barraco. Depois você põe no YouTube assim, Quando Te Vejo Chorar, Pastor Gideon. Eu vou cantar. Aí o cachê aumenta. R$300 para ser restituído. Hoje é o dia da restituição. Restitui. E aí, escuta isso. Eu fui para a casa de Davi, Londrina, Paraná. Depois de muitos anos, fui para o Ministério Casa Davi. Fui pastoreado pelo Mike, Davi Silva, aquela galera toda da Casa Davi. Me tornei ministro deles lá. Comecei a rodar o Brasil pregando como ministro da Casa de Davi, né? Fiz muitos seminários da Casa de Davi pelo Brasil. E aí eu estou lá. Um dia a gente se reunia, a gente chamava desse encontro de todo o ministério
à espera do Espírito Santo. Nós nos reunimos num salão como esse, um pouquinho menor. No centro, assim, ficavam os instrumentos. E a gente ficava ali para orar. 3 dias para ouvir o Espírito Santo. A gente jejuava, orava, para ouvir o Espírito. A gente não fazia nada sem ouvir o Espírito Santo. Isso era lindo. Então as pessoas começavam a ter visões, sonhos, mesma palavra. E a gente entendia que o Espírito estava falando. Nós estávamos lá. Faz um Mi maior para mim, filho. A gente estava reunido assim em volta, eu e Carol. E gente, eu não sou assembleiano, eu sou batista, você me respeite. Eu não sou aquele cara que cai no poder toda hora. E só quando eu estou sozinho em casa. Aí eu viro planto bananeira, viro cambalhota, brinco com o meu cachorro, danço com ela, tudo aí. Mas eu não sou essa pessoa. E aí eu estava lá no meio com a galera em volta, né? A multidão ali, as famílias. E eu estava cantando. Digno é o Cordeiro de receber. A Carol, minha esposa, fala que ela olhou para mim que eu estava estranho, que minha mão estava assim, ó. E a gente canta, anjos e querubins estão no seu trono. E a galera cantando, adorando. E uma nuvem de glória. E aí meu corpo começou a fazer assim. Irmãos, eu não sou assim, me respeite. Não sou assim. E eu comecei a tremer meu corpo. A Carol foi olhando para mim, porque até chamou atenção, porque meu marido, eu conheço meu marido. A Carol já tem um pouquinho de assembleia, né, meu filho? Quando ela roda, já era. Mas ela jogou um relógio lá para cima e começou. Quebrou o relógio na igreja. Mas eu não sou assim, eu não sou da Assembleia, eu sou batista. Ó, mais perto quero estar. Ao findar o labor desta vida. Né? Quando a morte, eu tinha medo dessa música. Quando a morte ao teu lado. Imaginava aquele bicho do pânico com aquele troço assim. Está repreendido em nome de Jesus. Quando a morte ao meu lado chegar, está repreendido, sai fora. E aí o que aconteceu? Eu estou lá, tremendo, de repente eu não sinto as minhas pernas. E eu caí de frente, sozinho, tinha um miserável para me segurar. Imagina esse urso. Pum! Todo mundo ouviu. A Carol fala que no chão eu comecei a quicar. Vocês querem saber para onde eu fui? Não vou contar que eu quero voltar. Desliga as câmeras, Eu quero contar para você. Eu não quero espiritualizar isso. Eu não quero dizer meu espírito saiu do meu corpo e passou pelas nuvens. Não. Eu tive uma visão. Simples assim, amém? Eu odeio esse negócio de ficar inventando. Eu fui. Para mim é simples. E aí eu vou. Quando eu abro os olhos ali naquela visão, eu não estou mais naquele lugar. Eu estou numa montanha muito alta. E era noite. E ali, onde a gente estava reunido, era 2 da tarde. E lá na montanha era noite. Irmãos, era tão real que eu esqueci que eu estava em outro lugar. Para mim eu estava lá, o vento batia no meu rosto, eu via as estrelas do céu, estava tudo estrelado, era muito gostoso. Mas de repente, quando eu olho para o meu lado, eu sabia que aquele homem não era um homem natural. Era Jesus. Ele estava em pé, perto da parede assim ali. E ele estava olhando para baixo. E eu olhei para ele e falei assim, eu quero que você veja algo. Gideon, veja isso. Aí ele olhou lá para baixo. Quando eu cheguei, ele foi andando para a beira do monte. Eu não queria ir até ele, porque ele era muito santo. Eu estava com vergonha de ir até ele. Então ele foi para a beira da montanha, eu fui junto com ele. E quando eu vi, irmãos, eu estava morando em Londrina. Fala comigo, Londrina. Agora eu olho, eu estou numa montanha, eu vejo o Rio de Janeiro todo lá embaixo. O Rio de Janeiro, onde eu estou morando hoje. Quando eu olho a cidade toda acesa e o Maraca estava lotado. Só que o Maracanã estava lotado não de gente para ver jogo do Vasco, Flamengo, não. O Maracanã estava lotado de cristãos, protestantes e católicos, todos juntos. Isso foi em 2008, tá? Só para lembrar. Não foi agora. Quando teve o Descende aqui no Brasil, um monte de gente começou a ligar para mim. Pastor Gideon, você viu? Porque eu vi um estádio lotado de cristãos, católicos e protestantes adorando a Jesus. Ele era o único adorado naquele lugar. E não estava reunido porque tinha um famoso cantando. Era toda a igreja reunida, a cidade. E o Espírito falou assim, está acontecendo um derramar aqui no Brasil. Isso em 2008. Ok? E aí o que acontece? Escuta isso, irmão, acabou.
eu tô ali, aí eu me empolguei, que eu sou sanguíneo. Você já viu, né? Sou intenso. Aí eu comecei a falar, que isso, cara? O Maracanã deu um zoom para perto do Bom Jesus. Aí eu vi as crianças correndo pelo campo, os pastores deitados na grama, e a igreja toda cantando. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. E todo mundo cantando aquela adoração, e eles chorando. As pessoas choravam e riam, chorriam. Se você não sabe o que é isso, espera até o final do culto, você vai ver. Eles choravam e riam. Eles estavam chorando de alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos com quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. É choro de alegria. Amém? E eles estão chorando porque está acontecendo um avivamento no Brasil. Amém? E aí eu me empolguei com aquilo. Eu ia perguntar para ele, mas eu olhei para ele, e ele estava olhando também para o Maracanã. Ele estava assim, ó. Ele chorava e ria também. Chorria. Jesus sorriu para mim. E eu olhei para ele, e eu falei, não vou falar nada, deixa eu falar. Fiquei com vergonha. Ele estava chorando e rindo, ele olhava para o Maracanã assim. Aí ele parou de sorrir, olhou para cá, para a direita, e quando eu olho para a direita, o Sambódromo do Rio de Janeiro lotado de crente. E o Sambódromo subiu assim, ó, para perto do monte, tipo um zoom. Quando eu olho, lotado de cristãos. De cima e embaixo, os carros alegóricos eram denominações, famílias ministeriais, os batistas, presbiterianos, assembleia, todo mundo junto. E eles dançavam, não um samba, porque o samba tem aquele lance da sensualidade, mas não era sensual aquele samba. As mulheres nos carros alegóricos, vestidas de dourado, elas dançavam, chorrindo também. Elas riam e choravam. E o Senhor falou, está acontecendo algo tremendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Olha isso para mim, irmãos. Presta atenção que estou chegando na parte final. De repente, eles estavam tocando. Vem do leão de Judá. E dançando. As crianças, os jovens e adolescentes da frente, vestidos de branco, com aquelas caixinhas. De repente eles. E parou tudo, ficou um silêncio. E começou a entrar pessoas que adoram outros deuses, com bugigangas espirituais. Os pais de santo, mãe de santo, vestidos de branco. Eles vinham, paravam no meio do sambódromo e jogavam aquele troço todo lá no meio. Veio um irmão quando tacou fogo naquilo. Eles rasgavam as vestes e gritavam, só Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Irmãos, explodiu a adoração no lugar. Eu vi a gente correndo assim, ó. E as pessoas se abraçavam na plateia. E aquele choradeiro, aquela gritaria. Gente, eu me empolguei, que eu pensei assim, nossa, eu estou vendo o futuro. Eu sou um profeta, eu estou vendo o futuro, entende? Aí eu olhei para Jesus. Eu disse, Jesus, o que é isso, Senhor? O que é isso? Isso aí é o futuro que você está me mostrando. Ele fez assim, ó. Não, Gideon, não é o futuro. São os meus sonhos. Eu vou tentar imitar ele agora, tá? Eu ouvi um barulho como se fosse um tiro, uma explosão assim, pá, no peito dele. E ele fez assim, ó. Ele começou a gritar e chorar. A música que eu fiz lá no barraco, há muitos anos atrás, começou a tocar na minha mente. Me desespero quando te vejo chorar. Não chores, meu amigo Jesus. E eu corri na direção dele. Eu agarrei ele assim, todo sangrando. E ele, eu abracei, não chora. Porque ele chorava, doía em mim. Que estranho, doía em mim. Então não chora. Aí eu peguei minha mão e fui estancar o sangue do peito dele. Quando eu ponho a mão no coração dele, o sangue atravessa a minha mão. E eu senti o sangue quente de Jesus. Eu senti, irmãos, na minha mão o sangue de alguém que está vivo. E aí eu, não chora. E botei a mão. Aí ele olhando, ele abaixado, eu peguei minha roupa toda suja, aquele chão sujo de sangue. Ele vai e olha para mim, ele para de chorar instantaneamente, faz assim. Quando olhou para mim, eu fiz assim, ó. Eu só vi a mão dele cheia de sangue. Ele pegou a minha mão junto com a dele, cheia de sangue, e bateu no meu peito.
Irmãos, a minha esposa falou que eu estava gritando tão alto na hora da experiência, que ela não estava nem adorando, só estava olhando para mim, que ela estava preocupada comigo, eu estava gritando muito alto. Quando ele bateu no meu peito, eu acordei no chão, com um princípio de infarto. Provavelmente a minha pressão foi lá em cima. Aí eu olhei para Carol, para o ministério, o pessoal que estava me vendo, eu vou morrer, eu fui correndo para o banheiro, deitei no banheiro, comecei a rolar no chão do banheiro. E eu gritava, eu vou morrer, eu estou morrendo, me ajuda, eu estou morrendo. E a voz ficava na minha mente, as pessoas só querem me usar. As pessoas, pergunta para minha esposa, lá no banheiro eu ficava assim, ó, sai da minha cabeça, você está me matando, saia. A Carol me agarrou no chão assim, com todo mundo desesperado, né? Minha esposa, Senhor, seu amor é violento demais, você vai matar meu marido, por favor, poupe meu marido. E ela soprou assim, ó. Na hora o meu coração voltou. Aí ele falou assim, Gideon, conta para nós o que você viu. Quando eu contei para eles, tem um amigo meu, o Rodrigo Rocha, que é guitarrista hoje lá do Vilas Boas. Você viu que é guitarrista tocando lá nos... Ele andava comigo, meu parceiro há muitos anos, nós fomos da casa da Davi juntos, e ele viajava comigo pelo Brasil. Eu lembro que o Rodrigo Rocha chorou por mais de 4 ou 5 horas, jogado no chão. Ele fez uma poça de lágrimas assim, ele não tinha nem bebido água para isso, e ele gemia. Aí o Senhor me deu uma palavra, foi aí que surgiu meu ministério, assim, você vai começar a voar pela nação, e onde você contar essa experiência, eu vou enviar os anjos, eles vão fazer uma cirurgia nas pessoas, e eu vou colocar um coração novo neles. Escuta, a primeira vez que eu vivi essa experiência, pode perguntar, pastor Anderson, lá do Rio de Janeiro, em Miguel Couto, foi num sábado pela manhã que eu ministrei. Irmãos, eu vi os anjos lá, eu vi os anjos vestidos de branco na frente das pessoas, com como se fosse um negócio de cirurgia assim, aquele bisturi, e tinha um coração vivo batendo. Eles pegavam o bisturi, rasgavam o peito das pessoas e arrancavam com a mão aquele coração de pedra, coração de fumaça, de espinho, jogava o coração em cima da bandeja e pegava o coração vivo e colocava na pessoa e costurava a pessoa, e a pessoa ficava colorida. Por isso que eu canto, quando Jesus chega fica tudo colorido, por causa disso. As pessoas reviviam. A mãe do apóstolo Anderson ia fazer uma cirurgia no coração, não precisou mais, porque o médico foi exame e falou assim, você não precisa mais, você tem um coração novo. E o Senhor falou assim, eu quero dar esse coração, para onde você for, eu vou colocar um coração nas pessoas, e elas vão me amar, como nunca amaram antes. Eu vou revelar os meus sentimentos para as pessoas. Quem quer receber um coração novo? Só tem um problema, você vai ficar muito apaixonado. Você vai se apaixonar demais. A minha esposa falou assim para mim um dia na cama, falou para mim assim, se tem uma coisa que me encanta em você, é a sua paixão por Jesus. Só porque eu levei um buquê de flores para Jesus numa praça, ó. Não, que eles levaram umas galinhas podres lá, para o espírito deles lá. Eu chutei aquele negócio, botei falei assim, vou trazer umas flores para Jesus aqui. Essa praça pertence ao Senhor. Uau! Eu ia para uma praça chamada Manágua, em frente à minha igreja, orar. Quando eu era servente de pedreiro, irmãos. Eu sentava numa praça, e eu pegava as pedrinhas e colocava ali, e brincava de dama com Jesus. Todo dia, era 10 horas da noite. Eu ia para a escola, que fazia supletivo, que minha sogra botou para estudar. Terminava com a mão cansada de pedreiro, ia para a escola, dormia na aula. Eu acordava, pegava a minha bicicleta e parava na praça. 10 da noite era o meu encontro com ele. Pegava as pedrinhas e jogava dama com Jesus. Eu até brincava assim, ó, não pode roubar não, hein? Você é o juiz aqui. Aí eu brincava com Jesus. Ali eu abria meu coração, eu chorava. Às vezes eu ria, contava piada. As pessoas passavam, não entendiam nada que eu estava falando sozinho. Não sei o quê. Doidão. 6 meses isso, irmão, sem parar. Depois de muitos anos que surgiu meu ministério, não contei para ninguém, nem para minha esposa, nem isso para mim não tinha nem. Estou ministrando aqui em São Paulo, veio uma mãe com uma criança, a criança cheia do Espírito, e a mãe falou assim, meu filho é um profeta. Eu falei assim, então vem em mim que eu estou facinho.
O garotinho parou na minha frente, tomado pelo Espírito, assim, e pegou minha camisa e puxou para baixo assim. E foi no meu ouvido e falou assim: filho, eu estou com saudade das nossas conversas naquela praça. Loucura de amor. Você vai fazer essas loucuras. Sabe, preparar o travesseiro da cama. Vai viajar de carro. Você já fez isso. Jesus, senta aqui comigo na carona. E vamos viajar junto. A consciência, esse coração traz a consciência da presença. Por isso você não quer pecar mais. Você está assistindo um filme, você sabe que ele está ali assistindo com você, e você não quer ferir o coração dele. Você está entendendo, irmãos? Tudo que precisamos essa noite é de um coração novo, e ele está aqui para te dar. Quem quer receber? E se Jesus revelar o sentimento dele para você? Você quer saber o que ele pensa de você? Imagina que eu sou ele, tá bom? Você é um dos meus melhores sonhos. Irmão, Jesus mandou falar coisas para pessoas que eu fico de cara. Pastor, eu estava em Londrina ministrando numa igreja, e tinha uma senhora, irmãos, no meio da galera assim. Eu olhava para ela, eu só via ela vestida de palhaça. Uma senhora de 82 anos vestida de palhaça, irmãos, igual o Bozo. Patati patatá, sabe o que é? E eu pregando, eu começava a rir, que eu olhava para ela, eu via ela vestida de palhaça. Não estava vestida de palhaça, é uma senhora, irmãos. Eu estou olhando para ela e está assim. E a voz está assim, ó. Ela é minha palhaça favorita. Irmãos, Jesus chamando a pessoa de palhaça, uma senhora, falta de respeito. E eu estou andando pela igreja, estou pregando diante de Deus, eu estou pregando e estou olhando para ela. O cara está vestido de palhaça, até com o nariz vermelho. E Jesus dizendo para mim: ela é minha palhaça favorita. Irmãos, eu parei o culto. Pena que não foi filmado isso. Eu falei assim: tia, eu fui lá perto da tia, olha para mim, desculpa. Ela: tudo bem, pastor, eu te conheço. Eu nunca entreguei uma palavra de conhecimento dessa. É a primeira vez, tá bom? Pode falar o que você quer falar. Eu falei assim: tia, eu te vi vestida de palhaça. Quando eu falei isso, as netas já começaram a chorar do lado dela. E Jesus falou para mim que a senhora é a palhaça favorita dele. Aí a neta lá se recompôs e falou assim, e ela chorou, né? Botou a mãozinha assim, começou a chorar. A neta: pastor, a minha avó trabalha vestida de palhaça no hospital de câncer para criança. Ela é minha palhaça favorita. Você é meu sonho. Uau. E se eu disser para você que os anjos de Deus estão aqui? E que nós vamos orar e eles vão rasgar o peito de vocês. Vocês querem viver o sobrenatural essa noite? Põe a mão no seu peito, por favor. Pai, se eu nunca mais voltar aqui, mas se o Senhor entregar a eles